Olá, olá, graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho eu aqui com a leiturinha de mais uma palavra ao seu coração. Neste momento, abra sua mente e o seu coração e receba do Senhor essa bênção. Eu tenho certeza que esta mensagem é para você. Se você sentir em seu coração de ficar até o finalzinho dessa mensagem, você vai ouvir Deus falar diretamente ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá em Salmos primeiro livro dos Salmos. A mensagem já vem dizer: a fidelidade do justo e o castigo dos ímpios. Quando a mensagem vem falar a fidelidade, vem falar daquele que é fiel. Ah, irmão, mas não tem ninguém perfeito. Não tem, mas nós podemos tentar todos os dias. Nós temos que tentar todos os dias ser o melhor e dar o melhor de nós. Para conosco, para com a nossa família, para com o nosso próximo. A coisa mais difícil hoje em dia, eu acho que está sendo a convivência dentro da nossa própria casa. Talvez na rua nós se dê bem com muitas pessoas, na igreja, no trabalho, em determinados locais, mas dentro da nossa própria casa há uma guerra familiar e espiritual, a qual o inimigo quer destruir. Então lembre-se da fidelidade do justo e o castigo dos ímpios. Não caia na cilada do inimigo, porque ímpio é o inimigo. Não caia na cilada dele. Salmo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, aleluia! Apenas esses 3 versículos para a sua meditação e para o seu fortalecimento, para o conforto da sua alma, esses 3 versículos do Salmo 1. Queridos, a vida é a maior dádiva de Deus que nós temos. E cada amanhecer, nós vemos a glória de Deus na nossa vida. A cada final de tarde, começo de noite, nós vemos a glória de Deus. No nosso levantar, no nosso deitar, no nosso passar do dia e no nosso anoitecer. Porque quando nós amanhece, o Senhor preparou o novo amanhecer. Aí Ele vai preparar a noite. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor já vai preparar um novo amanhecer. Um renovo. Então o Senhor está sempre nos renovando, está sempre nos dando a dádiva de nós buscar a Ele. O Senhor está sempre nos dando a oportunidade de nós buscar a face dEle como Ele pede. O Senhor ainda pede: ide por todo o mundo e pregar o meu evangelho. A toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aí eu te digo, bem-aventurado é o varão que ouve, cumpre e as pratica as boas novas do Senhor. É o chamado de bem-aventurado. Seja você um bem-aventurado, aceitando a Jesus, ouvindo todos os dias Ele bater na porta do seu coração.
Porque o inimigo, ele não pede para entrar na nossa vida. Ele quer só que você dê um pequeno espaço. E quando você dá espaço para o inimigo, ele entra na sua vida, na sua casa, na sua família, bagunça e vai lá de fora, vai lá para fora te acusar. Ele bagunça a tua vida aqui, vai lá para fora para usar aqueles que têm malquerência em você, que não gostam de você. Aí ele usa aquelas pessoas para te apontar. Dizer, eu não disse? Eu não disse que ele ia fraquejar, eu não disse que ela ia fraquejar, eu não disse que ele não conseguia, eu não disse que ela não conseguia. O inimigo, ele entra, faz a bagunça, ainda vai nos acusar. Por isso, meu querido, a palavra vem dizer, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, não siga, não vá no conselho, nas astutas ciladas de Satanás, não. Fuja da aparência. Fuja. O que o Senhor fazia? O Senhor fugia, o Senhor saía. O Senhor, nosso Jesus Cristo, ele repreendia. E o Senhor nos deu força e autoridade para repreender o mal da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. A mensagem, ela vem falar bem-aventurado, ela vem falar os que estão plantados, os que estão na videira, os que estão na presença, os que estão em Cristo Jesus, esse é bem-aventurado. Mas, irmão, tem tantas pessoas que dizem ser crente e são falhos, sim, tem muitos. Justo, só o nosso Deus, justo, só o seu Filho amado, justo, só o Espírito Santo de Deus. Esses três em um só são justos, são puros. Mas nós devemos se espelhar, nós devemos pelo menos tentar. Como que nós vamos saber se não dá certo, se nós não tentamos? As pessoas, hoje, quando nós convidamos alguém para ser evangélico, primeira coisa que as pessoas dizem, eu não vou ser crente não, porque para ser crente igual fulano é, eu não vou não. Mas fulano, mesmo sendo fraco, mesmo sendo falho, o fulano está tentando. Mesmo fulano sendo errado, o fulano está buscando. Mesmo fulano sendo caidinho, sendo o melhor da casa do Senhor, o fulano está buscando. E o ignorante está aí, sentado à roda dos escarnecedores, à mesa dos escarnecedores, perdendo cada dia a oportunidade de ouvir Jesus falar com ele todos os dias. Porque todos os dias Jesus fala comigo, todos os dias Jesus fala com você. Todo instante, todo segundo, todo minuto, Jesus fala com você. Eu sei, meus amados, que a vida, ela tem momentos tão difíceis, tão duros. Mas eu quero te dizer que a dureza da vida é só para nos ensinar. Nós vemos os nossos filhos. Tem coisa que os nossos filhos pedem que nós não dá. Mesmo assim, é o nosso Deus. Tem coisas que nós pedimos a Ele e Ele não nos dá no nosso tempo. Mas sim, Ele vai nos preparar para nos entregar no tempo dEle, no momento dEle. Para que quando as bênçãos do Senhor chegar na nossa vida, seja no tempo certo, no momento certo. Por que é que tem hora que nós recebemos a bênção, uma bênção e nós diz, eu nem estava esperando. Por quê?
Porque não era o nosso tempo, e sim o tempo de Deus. Nós pedimos tanta bênção ao Senhor que tem momento que nós dizemos, eu recebi algo, eu não estava esperando. Não estava porque você tinha pedido e queria no seu tempo, mas chegou o tempo de Deus lhe abençoar. Um ponto referente ao versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo ele tem 3 coisas. Ouça o que fala. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem ouvido o seu prazer na lei do Senhor. Só esse versículo 1, ele dá para nós ter a noção, ter o discernimento do que esta palavra quer falar aos nossos corações. Mas trago eu aqui um ponto referente a 2 pontos referentes ao versículo 1. Ouça o que fala. O salmista, ele explica, falando nesses versículos, serve como introdução a todo o livro dos Salmos. Ele contrasta os 2 únicos tipos de pessoas do ponto de vista de Deus, tendo cada tipo um conjunto distintivo de princípio de vida. Os justos que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. Às vezes, ainda ontem eu estava conversando com uns colegas a qual eu estou trabalhando junto com ele lá, e eu falando para ele a respeito de muitas das vezes nós ainda brincar. E tem pessoas que, mesmo sendo uma brincadeira sadia, uma brincadeira que não tem malícia, que não tem maldade, ainda mesmo assim o inimigo nos usa. Eu gosto muito muitas das vezes as pessoas estão tristes ou estão desanimadas, eu gosto muito de levar uma brincadeira, falar, contar meu testemunho, de onde eu vim e aonde o Senhor me colocou. E tem pessoas que dizem, você ainda brinca com a história dessa? Eu digo, não é que eu brinco. É que eu conto em forma de brincadeira. Quantas das vezes eu brinquei com o que Deus tinha preparado para mim. Grandes coisas o Senhor tinha preparado para mim. Como o Senhor tinha preparado para Sansão. O Senhor tinha dado a força a Sansão. Mas o Senhor disse a Sansão que ele não podia tocar em muitas coisas. O Senhor disse a Sansão que ele não podia tocar em algo mortal, em algo morto. E Sansão foi lá, achou uma colmeia de abelha num cadáver e foi lá e comeu mel. Meus amados, quantas coisas o Senhor tem nos ensinado que é errado. E muitas das vezes nós ainda fazemos. Mesmo assim era eu quando pessoas usadas por Deus diziam, irmão Jair, você é uma pessoa tão maravilhosa, tão gente boa, mas abandona o álcool. Aí eu dizia, não, irmão, o álcool só faz mal para mim. Mas eu sem sabedoria, eu maltratava pai, mãe, irmãos, filhos, até esposa. Eu maltratava a todos com o meu álcool, com a bebida. Eu maltratava sem saber.
Eu feria ele sem saber, sem sabedoria. Mesmo assim, é uma brincadeira de mau gosto. Quando eu abro a minha boca e dou lugar para o inimigo e falo uma palavra de mau gosto ao coração de alguém, talvez, para mim é só apenas uma brincadeira, mas talvez está ferindo muito aquela pessoa. E falando nisso, eu trazendo essa palavra, esse ponto, é porque eu e um outro colega falando a respeito de um amigo que está fazendo um serviço mais nós, que ele bebe muito. E nós falando, brincando com ele, que o álcool estava fazendo mal para ele, que ele não se zelava, que ele não se cuidava, que ele gastava o suor dele naquilo que não é pão, naquilo que não é lícito. E ele se chateou, disse que nós estávamos passando o dia falando em cachaça. Não é que nós falava em cachaça, é que nós estava tentando abrir os olhos dele que aquilo ali estava fazendo mal para ele e para aqueles que estavam perto dele. Eu sei que a vida dele não é fácil, como ele disse, ele não tem mais pai, ele não tem mãe, os irmãos é cada um nos seus locais, nos seus cantos, e talvez aquela criatura ali ele se sinta o menor da casa do papai, o menor da casa dele. E por isso ele se afunda, se afoga no álcool. Talvez, eu não sei, Jesus é quem sabe, Deus sabe, o tamanho da dor dele, o tamanho do problema dele. Às vezes você me vê aqui e você diz, irmão Jair, eu sou uma bênção de Deus, mas como todos eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas preocupações. Mas acima de tudo e de qualquer problema, eu tenho um Deus, a qual eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. Por isso eu não digo a Deus que tem um problema, eu digo o problema que eu tenho um grande Deus. E que o problema se cuide, que o meu Deus chegará resolvendo todos os problemas. Mesma coisa é você. Não diga que tem problema, diga que tem um grande Deus. Problema, eu tenho um grande Deus e você não é nada diante do Deus a qual eu sirvo. Repreenda o problema, repreenda a discussão, repreende a malícia, repreenda o olhativo, repreenda a sua língua, repreenda o seu olhar, repreenda os seus pensamentos, seja vigilante, repreenda, porque quando nós fazemos isso, o Senhor se agrada. Voltando aqui à mensagem. Os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. Você que escolheu ser servo de Deus e é um varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, parabéns, que Deus continue lhe abençoando, porque você fez a sua escolha, você escolheu se separar do mundo, eu escolhi ser separado do mundo. Servindo a Deus, servir a Deus é muito maravilhoso. E eu quero dizer para você, não seja só um ouvinte, cumpra o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Porque nós somos as testemunhas de Jesus. Nós somos um povo escolhido desde o ventre de nossa mãe para anunciar, para falar que Jesus é bom, para falar que Jesus cura, liberta e salva. Se você conhecesse a história do irmão Jailson Santos, você ia entender o que eu estou falando, de onde eu vim e onde o Senhor me colocou. Os ímpios que representa o mundo de ser as ideias as ideias do mundo que não permanecem na palavra do povo de Deus, Deus conhece e
abençoa o justo, mas o ímpio não tem parte no reino de Deus. Olha o que fala esse ponto referente, meus irmãos. O ímpio que vive no mundo, aquele que vive escarnecendo, falando mal de um e de outro, sentado em roda de escarnecedores, ele não tem parte no reino de Deus. Se você parou, pensou, refletiu e está aí no meio de pessoas que não querem o bem do seu próximo, lembre-se do que Deus quer para a humanidade. O que Deus quer para a humanidade é que todos se salvem. Às vezes nós vemos pessoas na rua, às vezes em situações difíceis. Aí nós, muitas vezes, ao invés de estender a mão, nós faz criticar. Mas olha o que Jesus fazia. Jesus viu um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. Jesus foi lá e perguntou: queres ficar são? O homem disse: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Olha o que o homem falou. Ouça com atenção. Jesus chegou naquele tanque chamado Betesda, naquela província, e viu aquele homem que estava lá. Essa passagem ela tem como título o paralítico de Betesda. Um homem que havia 38 anos enfermo. E o Senhor chegou para ele e perguntou se ele queria ficar são. Ele disse: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Jesus não perguntou se ele queria ser colocado no tanque. Jesus não perguntou o que era que ele tinha. Jesus apenas perguntou se ele queria ficar são. Mas no primeiro momento ele não disse que queria ficar são. Olha a bondade de Jesus, olha a misericórdia de Jesus. Ele perguntou se ele queria ficar são, independente da resposta dele ou não. Jesus foi lá e cumpriu com a sua bondade. Olha o tanto que Jesus é bom. Aí muitas das vezes pessoas veem um ali jogado na sarjeta, no álcool, nas drogas, nas prostituições, desempregado, abandonado, jogado das ruas, separado da mulher, sem ninguém, sem nada. As pessoas criticam. Mas sabendo que cada um de nós temos uma missão aqui na terra. E só Deus sabe qual a minha missão, a sua missão. E no tempo dele, ele faz com que se cumpra todas as coisas, todas as suas promessas na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E de repentemente, o Senhor curou aquele homem, independentemente se ele disse que sim ou se ele disse que não. Mas ele questionou a Deus, ele questionou a Jesus Cristo. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Jesus não estava perguntando se ele queria ser jogado no tanque. Jesus estava oferecendo a cura. Jesus, neste momento, está oferecendo a você a cura. Jesus está oferecendo a oportunidade de você recomeçar na presença dele. Independentemente do que você está passando, independentemente do tamanho do seu problema, da sua situação, Jesus está perguntando para você neste momento: queres ficar são? Aceita a mim como Senhor e Salvador da tua vida. Jesus também, quando aquela mulher do fluxo de sangue tinha a sua superstição, ela era uma mulher supersticiosa, disse: se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu ficarei sã. Era uma fé supersticiosa, né? Ela disse: se tão somente eu
tocar nas vestes do Senhor, eu ficarei sã. Isso é uma fé. Isso é fé. Quando ela tocou, o Senhor disse, alguém me tocou. Os apóstolos servos do Senhor disseram, Senhor, tanta gente te aperta e te toca. E como diz tu que alguém te tocou? Ele disse, não, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Toque, como Jesus tocou lhe escolhendo. Jesus lhe escolheu desde o ventre de sua mãe. Jesus me escolheu. Retribua para Jesus, entregando a sua vida a Ele. Muitos dizem, não, eu já tenho Deus. Eu não vou ser crente como fulano, não. Pois faça diferente. Não seja crente como o irmão Jair Santos, não. Seja melhor, mais justo, mais fiel do que o irmão Jair Santos, do que A, do que C, do que fulano de tal. Porque as pessoas dizem, eu não vou ser crente para fazer o que fulano faz, não. Então seja melhor. Dê um exemplo. Mostre para ele, mostre para mim. Mostre para nós como é ser crente, que eu tenho certeza que o Senhor Deus se agradará de você. Mas o ímpio não tem parte no reino de Deus e perecerá. A reparação entre esses dois grupos de pessoas existe no discurso da história da redenção e continuará na eternidade. Pode ter certeza, meu amado. Muitos irá para o descanso eterno e outros para o tormento. Você vai escolher ir para o descanso eterno ou para o tormento? Porque muitos acham que não vai acontecer isso. Como nos tempos de Noé. Noé passou 100 anos ou mais de 100 anos anunciando o dilúvio. Como hoje não é diferente, quantas pessoas têm aí anunciando a vinda, a volta de Jesus. E muitos dizem, desde pequeno que eu ouço falar que Jesus está voltando. Mas lembre-se que todo dia Jesus volta para alguém. Todo dia, se você olhar nas suas redes sociais, tem alguém que coloca lá luto. Todos os dias Jesus volta para alguém. E se Jesus não voltou para você ainda, é porque Ele está esperando você erguer a sua mão e dar o primeiro passo e dizer, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, eu quero entrar em comunhão contigo. Talvez Jesus não voltou para você porque Ele está esperando você dar o primeiro passo e aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. O primeiro versículo do livro dos Salmos ressalta a distinção entre o justo e os ímpios. Os crentes verdadeiros podem ser conhecidos pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequenta e pelas pessoas com as quais convivem. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas ou destrutivas. Às vezes nós vemos pessoas aí que serviam ao mundo, muitos Saulos no mundo, né? De repente o Senhor vai lá e transforma aquele Saulo em Paulo. Há transformação na vida de muitas pessoas e uma prova disso é eu. Eu vivi muito tempo
jogado na sarjeta, no mundo do álcool, não queria saber da palavra de Deus e hoje estou aqui levando ela. O Senhor me transformou de Saulo para Paulo e eu glorifico ao meu Deus todo dia. Porque um dia eu ouvi, o Senhor enviou o seu servo, a sua serva e disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu fui conhecer o Jesus daquele povo. O Jesus daquele povo que dizia que ele era bom, que ele curava, que ele libertava e que ele salvava. Eu fui conhecer e aqui estou, para a honra e a glória do meu Deus, por ele ter enviado muitas pessoas até mim para dizer que Jesus curava, que Jesus salvava e que Jesus libertava. E muitas das vezes nem mesmo eu acreditava que Jesus poderia fazer tudo isso em minha vida. Portanto, meus queridos, a palavra de Deus diz: os santos de Deus não somente evitam o mal, como também edificam a sua vida em torno das palavras do Senhor. Procuram obedecer à vontade de Deus, porque seus corações realmente têm prazer nos caminhos e mandamentos do Senhor. Onde os ímpios perecem porque não querem amar a verdade. A motivação dos atos dos salvos provém dos seus espíritos e emoções redimidos, conquistados pela verdade de Deus, conforme o termos na sua palavra. Glorificado seja Deus. Aquele que procuram viver na bênção de Deus mediante na sua lei, meditando na sua lei, na sua palavra, a fim de moldarem seus pensamentos, atitudes e ações, leiam as palavras das Escrituras, meditam nelas e as comparam com outros trechos bíblicos. Ao meditarem num texto bíblico, vêm às suas mentes perguntas como estais. O Espírito de Deus está aplicado estes versículos a minhas condições. No momento há aqui uma promessa para eu buscar. Este texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar. Deus está dando-me uma ordem para eu obedecer. Meu espírito está em harmonia com o que Espírito Santo está dizendo aqui. Este texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação do mundo ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo. Meus amados, a minha intenção, a intenção de todo aquele que Jesus diz, ide, a minha intenção, a nossa intenção, o nosso mandato é de levar essa mensagem até você. Mas o trabalhar é do Espírito Santo. Por isso que essa mensagem, meus amados, portanto, essa mensagem vem falar: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando alguém fala algo para você, medite na lei do Senhor de dia e de noite. E analise se aquilo que aquela pessoa falou provém de Deus. Por isso que é bom você ler as Escrituras, por isso que é bom você ler a palavra de Deus, para que quando eu levar essa mensagem até você, você ter certeza que eu estou falando dentro da mensagem. Portanto, meu querido, se você não aceitou a Jesus Cristo ainda, aceite a Ele para que você seja um bem-aventurado. Um bem-aventurado varão, uma bem-aventurada varoa, um bem-aventurado jovem, uma bem-aventurada jovem, uma bem-aventurada criança na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus vem dizer, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não caia nas astutas ciladas do inimigo. Não vá para o fulano. Não diga eu não vou ser crente para ser igual a fulano, não. Mas seja crente em Jesus Cristo, fazendo melhor do que fulano, melhor do que cicano, melhor do que betano, fazendo melhor do que qualquer pessoa. Seja você mesmo um crente em Jesus Cristo, firme e reto. Seja como Jó, íntegro, reto, sincero e temente a Deus. Seja um crente como Jó. Faça segundo a palavra de Deus manda. Sejais perfeito como Ele é. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, Deus maravilhoso, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui levando essa mensagenzinha de Deus ao coração das pessoas, ao coração de todo aquele que necessita ouvir a tua mensagem. Salmo 1, versículo do 1 ao 3, foi a qual eu li aqui e deixei alguns pontos referentes a esta mensagem. Uma mensagem muito linda, esses 3 versículos do Salmo. Eu não me canso de ler, de analisar. Nesses 3 versículos, quantas palavras, quantos ensinamentos tem dentro desses 3 versículos. São 6 versículos, Salmo 1. Mas esses 3 versículos, eles traz para mim, traz para você algo muito lindo da parte de Deus. Um ensinamento muito grande. E no decorrer dos Salmos, nós vamos ver o que o salmista fala. Nós vamos ouvir, ver, ler, refletir no que o salmista fala. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus possa nos abençoar. E deixe o seu likezinho aí, diga algo da parte de Deus. Diga algo para Jesus, que Ele é bom, que Ele cura, que Ele liberta e salva. Diga algo que Jesus fez na sua vida. Quando você ouvir esse vídeo. Diga algo que Jesus fez na sua vida, porque na minha vida Jesus me transformou. Jesus me tirou de 27 anos do álcool e me colocou para eu estar aqui, mesmo sem leitura, sem sabedoria, mas o Senhor me deu a sabedoria de eu aprender, pelo menos a ler e trazer alguns pontos referentes aqui. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pai querido, Pai amado, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem enfermidade, onde tem doença, onde tem perturbação, onde tem separação, onde tem depressão. Chega, Pai, na vida daqueles que se encontram enlutados, meu Pai. Pai querido, conforta o coração daqueles que se encontram enlutados, dê sabedoria. Oh, Pai querido, chega na vida daquele casal que está a ponto de se separar. Pai, chega na vida daquela criança depressiva. Chega na vida, Pai, daquelas pessoas que têm filho autista. Dê sabedoria, meu Pai. Hoje nós vemos quantas mães têm preocupações, dedicam seu tempo só com seus filhinhos que são autistas, Pai. Chega na vida dessas mães que têm seus filhos autistas. Que Deus chegue confortando, chegue dando sabedoria à humanidade para respeitar aquela criancinha que tem alguma deficiência, algum probleminha de saúde. Porque para Deus todos nós somos perfeitos. E o importante é que Deus conhece a cada um de nós. Que Deus chegue na vida daquela mãe que luta,
que zela dos seus filhinhos. Oh, aleluia, glória a Deus. Pai querido, chega na vida de todos aqueles que se encontram cansados, oprimidos e sobrecarregados. Pai, chega na minha vizinhança, chega aqui, meu Pai, na vida dos meus vizinhos, de frente, de lado, de fundo, de todos os lados, meu Pai. Chega abençoando esse bairro, essa rua, essa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, o nosso mundo, meu Pai. Onde tem guerra, chega apaziguando. Onde tem contenda, Pai, chega curando, chega libertando, chega completando em mim a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.